sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da nossa ligação direta Portugal-Brasil em Food Safety. Eu sou Camila Mirê, eu sou engenheira de alimentos, apaixonada por segurança de alimentos, sou da Espécie Consultoria em Qualidade e hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial, a Catarina Quina Ribeiro, do BRC em português, o BRC numa língua que você entende, e hoje nós vamos falar sobre os principais desafios que as empresas têm quando elas estão implementando sistemas de gestão ou sistemas de segurança de alimentos de forma geral. Só para a gente colocar aqui um pequeno adendo. Em Portugal é utilizado o termo segurança alimentar, no Brasil nós usamos o termo segurança de alimentos. Então vamos aqui deixar bem claro que a segurança de alimentos da qual estamos aqui falando é a garantia de que o alimento não vai causar nenhum efeito adverso à saúde do consumidor, de acordo, quando consumido de acordo com o uso previsto, de acordo com as instruções previstas. Nós não vamos aqui falar de outros aspectos além desses. Então, vou passar minha palavra para a Catarina se apresentar e a gente vai começar, então, a colocar aqui quais foram as nossas experiências em relação aos principais desafios. Catarina, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade, é um grande prazer e a gente vai contribuir bastante para os nossos seguidores aqui, as pessoas que nos veem. Obrigada. Obrigada, Camila. Também é um prazer estar aqui e principalmente para uma plateia talvez muito mais abrangente do que não só Portugal, que eu costumo falar, mas também estar a falar para outros colegas de trabalho, outros profissionais do Brasil. Eu também sou apaixonada por a segurança dos alimentos, apesar da minha formação inicial ter sido em nutrição, mas percebi que estar num hospital ou num consultório a dar dietas não era para mim e eu queria estar em fábricas, a maneira como produzir os alimentos é aquilo que me apaixona. Depois descobri as auditorias e aí fiquei por aí, porque é isso que eu gosto mesmo de ver. O meu canal BRC em português, então eu abri o canal em setembro do ano passado, 2019, porque achei que o BRC, para além de falar muito em inglês, era uma linguagem que não era muito entendida para a maior parte dos profissionais, principalmente quem estava a começar a implementar, via muita dificuldade a perceber a linguagem, e então achei que era melhor, como dizemos em Portugal, a trocar por miúdos, ou seja, uma linguagem mais simplificada, mais esquemática, fazer sobre o BRC, porque é a norma de segurança dos alimentos que eu gosto mais de trabalhar. E basicamente eu tenho esse canal e regularmente faço vídeos e pronto, não tenho mais. E agora faço o quê? Faço consultoria, auditoria, formação e agora faço muitas coisas remotas, que é nós estamos neste panorama mundial, não é? É a realidade de todos nós agora, né? É realmente esse trabalho remoto, esse trabalho teletrabalho, home office, ou como quiser chamar, acho que é a realidade de grande parte dos nossos profissionais, dos nossos companheiros, dos nossos colegas, né, da área. Então, realmente isso acontece com todos. Então, vamos aqui começar a falar um pouco sobre os desafios que as empresas têm e até mesmo os profissionais de segurança de alimentos têm quando estão implementando sistemas de gestão da segurança de alimentos, ou sistemas de segurança de alimentos de forma geral, não necessariamente uma norma, como o BRCGS, ou FSSC 22000, ou IFS, ou SQF, mas, assim, por exemplo, um sistema do HACCP, um sistema de boas práticas de fabricação, enfim. Eu posso começar aqui falando
que um dos principais desafios, pelo menos no Brasil, que eu vejo, é a questão do compromisso da gestão de topo, que no Brasil nós chamamos de alta direção, não é? Então, muitas vezes os profissionais de segurança de alimentos, eles se esbarram em algumas dificuldades com o apoio, com o compromisso, até mesmo com o entendimento por parte da gestão de topo, da alta direção da empresa, que muitas vezes está mais preocupada com a produtividade, com o lucro, com questões administrativas, etc., questões financeiras, e não, às vezes não percebe a importância de se ter segurança de alimentos, não percebe o porquê de ter um sistema, o porquê de um HACCP muito bem implementado, etc. Não sei se você, Catarina, tem essa mesma percepção aqui, se isso também é um calcanhar de Aquiles aqui em Portugal. Sim, sem dúvida, por isso é que Portugal e Brasil são países irmãos. Partilham a mesma mãe, que é a falta de comprometimento da gestão de topo, que é como nós dizemos em Portugal. Não só em empresas pequenas, que o tecido empresarial português é composto de pequenas e médias empresas, mas também há grandes empresas. É geral. Muitas vezes o que nós vemos é que as empresas até querem que as coisas estejam implementadas, mas como não sabem o que é, não percebem o tempo que às vezes determinada coisa leva para ser implementado. E não percebe porque é que tem que disponibilizar os operadores para dar formação, que eles têm que produzir. Têm uma encomenda para fazer até às 6 da tarde. Porque é que eu vou tirar os operadores da fábrica durante 2 horas para ter treinamento, formação? Não percebem. Isto é um dos aspectos muito difícil para os profissionais, porque às vezes querem dar formação, mas não lhes dão condições para dar formação. Isto é um dos exemplos que ainda hoje existe. Eu já trabalho nesta área há 17 anos, quase 17 anos, e continua a ser um dos grandes problemas. Por isso, é muito parecido. Eu acho que esse ponto é muito parecido. Então, uma das questões é a dificuldade que nós, como profissionais da segurança de alimentos, temos para dar formação, dar treinamento para as pessoas que estão na linha de frente, vamos chamar assim, para os nossos operadores, as pessoas que estão diretamente lidando com o alimento, estão lá na produção, estão na qualidade, nas áreas-chave, manutenção, a área de recepção de materiais, na logística. Então, são as pessoas que estão realmente ali lidando diretamente com o produto. E um outro ponto, agora uma outra dificuldade, é a questão da infraestrutura da empresa. Então, assim, o prédio, né, o edifício da fábrica, os equipamentos. No Brasil, nós temos muita dificuldade também, porque existem prédios muito antigos, existem equipamentos muito, às vezes, obsoletos, antigos, em mau estado. Os investimentos nisso são um bocado complicados, até porque é muito caro. São investimentos que são muito, muito elevados. Às vezes as máquinas são importadas, então o dono da empresa ou a gestão de topo, a alta direção, ela tem essa dificuldade de conseguir comissionar o equipamento, conseguir comprar adequadamente. E depois tem mais as dificuldades da gente realmente conseguir estruturas e equipamentos que são de fato adequados para a segurança de alimentos, que atendam às legislações, atendam aos princípios de projeto sanitário, desenho sanitário de equipamentos e edifícios, etc. E aqui, como que funciona? Como é que é? Também existe essa dificuldade com a infraestrutura? Sim, em alguns setores de atividade, sim. Eu, felizmente, trabalho num setor de atividade em que tenho visto uma evolução muito, muito positiva nesse aspecto. Porquê?
porque são empresas que exportam muito para outros países europeus que têm um grau de exigências muito grande, como por exemplo, eu vivo numa zona de Portugal que produz pera rocha. Pera rocha é o produto premium de Portugal, da exportação. Grande parte das empresas aqui à volta, que são, nós chamamos centrais fruteiras, onde guardam, têm frigoríficos para armazenar e embalar frutas, têm clientes na Inglaterra, na Alemanha, na França, muito, muito exigentes. E então têm já estruturas muito modernas e em bom estado. Novas, com equipamentos de topo de gama. Depois temos em outras áreas que isso acontece, por exemplo, talvez nas áreas do setor das aves ou mesmo na parte dos hortícolas também já acontece isso. Por isso eu vejo duas realidades, vejo uma realidade já muito moderna e muito adaptada às características e às modernidades, investimentos grandes, mas investimentos gigantes, nem consigo quantificar, e depois vemos então essa realidade das infraestruturas antigas, às vezes infraestruturas dos anos 70 ainda, foi na altura em que houve muitas infraestruturas a ser construídas, por isso eu consigo identificar estas duas realidades. No Brasil nós também, claro, temos sim algumas indústrias que são extremamente modernas, que têm a tecnologia mesmo de ponta, é a última tecnologia. Nós vemos que a empresa realmente tem uma preocupação muito grande com o investimento na infraestrutura, mas não é a realidade da maioria das empresas. Eu costumo dizer que isso normalmente não é por má fé da empresa, mas é por realmente ser difícil investir, é normalmente muito dinheiro, nós temos questões fiscais, às vezes de impostos, dificuldades para importação, então são alguns entraves que as empresas acabam tendo no meio do caminho quando estão implementando um sistema de segurança de alimentos. Aqui, se calhar, em Portugal, nós temos uma realidade um pouco diferente. Como temos inseridos na Comunidade Europeia, muitas empresas beneficiam de apoios externos da Comunidade Europeia e fazem projetos de investimento com participação da União Europeia, ou seja, eles investem algum valor, mas a União Europeia investe outra parte grande da fatia do investimento e talvez ajude um bocadinho nisto que eu estava a dizer, que havia duas realidades diferentes. Exatamente. No Brasil a gente não chega a ter esse nível de apoio como tem da União Europeia, né? Um terceiro ponto que eu acho que é uma grande dificuldade no Brasil é a questão, já fazendo um paralelo com o que a gente falou anteriormente sobre o comprometimento da gestão de topo, da alta direção, falamos sobre a dificuldade de fornecer as formações ou dar os treinamentos para as pessoas na fábrica. No Brasil, nós temos uma questão que é histórica, é cultural, onde nós temos já enraizado na sociedade, infelizmente, um baixo nível de escolaridade. Então, ainda temos problemas com pessoas que são analfabetas, ainda temos problemas com pessoas que, por exemplo, não têm acesso nenhum a saneamento básico, são pessoas que não têm água canalizada em casa, são pessoas que não têm acesso à água potável, acesso a tratamento do esgoto. E quando a gente fala que essa pessoa tem que saber usar as instalações sanitárias adequadamente, ela nem sequer sabe o que é isso, porque ela nunca teve isso em casa, ela nunca nem viu isso. Eu já cheguei a ver casos em que os gestores da empresa precisaram dar formações específicas para os colaboradores saberem usar um vaso sanitário, né, uma sanita, saberem usar um lavatório, saberem usar um duche, um chuveiro, tomar banho, coisas que lavar os dentes, escovar os dentes,
coisa que as pessoas não sabiam, elas nunca tinham tido acesso a isso. Então, acho que esse ponto é uma característica muito peculiar do Brasil. A nossa mão de obra também, historicamente, é uma mão de obra que iniciou-se, né, a indústria alimentícia iniciou-se no Brasil com mão de obra escrava. Se formos ver os engenhos, né, de açúcar, de cana-de-açúcar, o café, toda a parte de plantio, primeiramente foi trabalhada, foi feita com mão de obra escrava. Isso é uma característica muito forte e, infelizmente, ainda temos algumas características. Hoje, claro que não temos mais mão de obra escrava, né? Deus me livre, isso foi uma coisa horrível que aconteceu na nossa história. Mas ainda temos dificuldade de qualificar as pessoas, de formar, de ter um bom nível educacional. Mas isso eu acredito que não seja um problema tão crítico aqui em Portugal. Qual é a sua percepção em relação a isso, Catarina? Sim, não vai ao extremo como a vossa realidade, não é? Portugal tem feito um trabalho na literação das pessoas, e agora é muito raro encontrar alguém analfabeto, e quase todas as pessoas, a não ser, nós chamamos os bairros de lata, que vocês talvez chamam as favelas, que não tenham casa de banho, mas sabem porque vão a outros sítios e têm. Agora existe um pouco a realidade diferente de trabalhadores que vêm da Ásia, do Sudeste Asiático, e às vezes para esses nós temos que ir a esse extremo de explicar coisas que nós achamos são adquiridas, que as pessoas sabem lavar as mãos, as pessoas sabem o que é um sabonete, lavar, sabem que têm que lavar as mãos antes de comer. Esses não sabem. E aí temos essa dificuldade, porque cada vez temos mais mão de obra do Sudoeste Asiático cá em Portugal, da Tailândia, Nepal, Bangladesh, esses países. Agora, não quer dizer que as pessoas conheçam as coisas. Até pessoas jovens, eu fico admirada como às vezes pessoas relativamente jovens têm muita dificuldade a apreender conceitos. É incrível. O conceito da segurança alimentar e higiene alimentar, ou a higiene dos alimentos, às vezes é muito difícil de explicar. Temos que às vezes utilizar testes de aragatoas e coisas, fotografias e vídeos para os tentar explicar as coisas. Por isso nem sempre é assim tão diferente, ou seja, não temos casa não consigo dizer agora, mas toda a gente está a ver, mas não quer dizer que tenha um grau de conhecimento grande e é difícil. E depois temos o caso de pessoas que não percebem a nossa língua, muitas vezes não percebem o inglês e mesmo percebendo, eles também não têm essas condições. Por exemplo, na Tailândia ou no Bangladesh a cultura é diferente e nós às vezes não sabemos como chegar a eles, às vezes é essa a dificuldade. Não é que eles não saibam, nós é que não conseguimos chegar a eles a explicar. Existem essas barreiras culturais e barreiras da língua também, que isso acaba acontecendo quando nós temos muito imigrante, né, no país. Um outro ponto que eu vejo também, que é de grande dificuldade nas empresas, e que a Catarina já gravou um vídeo sobre isso, é sobre o tratamento das não conformidades. Meu Deus do céu! É onde a gente vê uma dificuldade imensa das pessoas pararem para conseguirem fazer um planeamento daquela situação, olharem realmente para o problema, irem a fundo, irem buscar a causa raiz, tratar a causa raiz e evitar que aquele problema aconteça de novo. E a gente vê que isso é uma dificuldade enorme nas empresas. Por mais que a gente tenha pessoas altamente qualificadas na empresa, mas acho que existe uma dificuldade de se compreender a importância de se tratar as não conformidades adequadamente, da gente conseguir manter o sistema de uma forma
que permita que se aprenda com os erros e que a gente consiga resolver de forma eficaz os nossos problemas. E daí eu acho que esse ponto também temos a mesma dificuldade por aqui, né, Catarina? Sim, eu acho que esse é transversal a qualquer país do mundo. Porque eu acho que as empresas estão numa velocidade tão acelerada, que tem que se produzir rápido, tem que se fazer rápido, temos que fazer mil e uma tarefas ao longo do dia, temos imensos e-mails para responder, chamadas Zoom, e depois falta tempo para conseguir resolver o problema, e a investigação da causa raiz demora tempo, e às vezes chegamos a conclusões que nós não queremos chegar. Eu costumo dizer, às vezes eu consigo saber a causa raiz na primeira porquê, mas às vezes não quero admitir a razão dessa causa raiz. Não temos equipamento de limpeza. Não, a primeira pergunta é logo, olha, ninguém me deu dinheiro para comprar equipamento de limpeza. Mas talvez tenha que ir contornar as respostas para dar uma resposta mais simpática. Eu, se calhar, às vezes sou muito sincera nas minhas palavras, mas eu já vi tantas vezes que é difícil não explicar as coisas desta maneira. A investigação da causa raiz é muito, muito importante, como a Camila disse, porque mais à frente as não conformidades vão nos apanhar outra vez, elas não se esquecem, podem estar durante um tempo adormecidas, mas tal e qual como uma batata que é posta na terra, ela está lá adormecida e depois quando é a hora ela vai crescer e vai produzir outras batatas. E a causa raiz é, se eu não a tratar, ela vai se reproduzir e vai-me dar muito mais trabalho. Mas é difícil passar essa informação, concordo contigo, Camila. Fazer mesmo a pessoas altamente qualificadas nas empresas, eu vejo quando estou a fazer auditorias, e já fui para empresas muito, muito grandes, muito importantes aqui em Portugal, fazer auditorias, e vejo as não conformidades a repetir-se, e eu explico que vocês têm que fazer isto desta maneira, e as pessoas não chegam, não dá, não conseguem perceber que têm que parar, reunir e planificar, como disse a Camila, acho que sim. Acho que é igual. Esse também é um calcanhar de Aquiles da maioria das empresas, né? Um ponto fraco. Existe mais algum ponto, Catarina, que você gostaria de compartilhar ou que você percebe, vê nas empresas por aqui em Portugal? Sim, apesar de estar um pouco relacionado com o ponto que a Camila falou logo o primeiro, que tem a ver com o tempo que as pessoas têm, os profissionais, para se dedicar à implementação propriamente dita. Porque às vezes o que eu vejo aqui em Portugal, como eu disse, são pequenas e médias empresas. Às vezes o responsável da qualidade é o responsável da produção, tem que agir como comercial, às vezes ainda é o técnico de campo, vai falar com os agricultores, e ele divide-se em múltiplas personalidades. Depois, não tem tempo útil que consiga estar parado para implementar. Porquê? Porque a empresa não quer investir em outro recurso humano e às vezes não quer e não pode mesmo, não é? Às vezes também são empresas pequeninas. Eu fui há pouco tempo fazer uma auditoria a uma empresa que são 5 pessoas. E exportam para vários países e são 5 pessoas. Ou seja, a responsável da qualidade faz da administrativa, faz disto, faz tudo. E é difícil ter tempo para implementar corretamente. Não porque não querem, mas mesmo porque não conseguem. E acho que é essa que eu queria identificar. Um pouquinho relacionada talvez com a primeira, mas acho que tem aqui uma nuance. Não, esse ponto da falta de tempo eu também percebo e senti muito isso no meu trabalho enquanto consultora, né? Assim, trabalhando como consultora, eu vi a dificuldade que as empresas têm, por exemplo, eu chegava na empresa, tinha uma reunião marcada, e as pessoas, não, espera aí que eu tenho que resolver um problema ali, não, espera que o diretor me chamou, não, espera que a produção parou, eu tenho que olhar a máquina.
E aí o dia passava e nós não fazíamos nada, né? A gente entende, claro, que existem problemas que acontecem que estão fora do planejamento, estão fora daquilo que a gente tinha imaginado, mas a gente percebe que às vezes isso se torna uma rotina e daí a empresa realmente começa a ter muitas dificuldades para trabalhar e não consegue sair do lugar, né? Ela acaba, digamos assim, engavetando o projeto de implementação de um sistema de segurança de alimentos porque não consegue sair do lugar. Tem sempre essas coisinhas rodeando, sempre esses pequenos problemas do dia a dia ou a rotina que acaba absorvendo as pessoas, às vezes pessoas que estão mesmo muito sobrecarregadas de trabalho, muito exaustas, e aí realmente elas não conseguem deslanchar, elas não conseguem avançar com a implementação do sistema, aí complica muito. Bom, acho que esses eram os principais pontos, né, Catarina, que a gente gostaria de passar para vocês. Quem estiver nos assistindo, gostou do vídeo, dá um like. Subscreva o nosso canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Se você tiver uma opinião diferente ou quiser compartilhar a sua história também, entre em contato com a gente. E nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso vídeo, o seu interesse no nosso canal. E fique atento que nós teremos sempre novidades. Então, Catarina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Em breve a gente grava mais alguns vídeos aí para poder compartilhar o nosso conhecimento com todos. Muito obrigada, então, e até uma próxima.